Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br, sugerindo convidados, temas específicos, tudo isso relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor Márcio Bernardes. Márcio de Souza Bernardes, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Sempre uma satisfação estar aqui conversando contigo, com a comunidade, né? Acadêmica e não acadêmica, né? Porque a TV UFN abrange aí diversos setores, né, da vida. Pois é, sabe que esse programa ele é um braço extensionista do curso de Direito da universidade, né? E impressionante assim como as pessoas elas assistem. Ele tem uma audiência bem legal, né? As pessoas às vezes nos encontram pela universidade, fora da universidade, perguntando e sugerindo, né? Vai lá, convide fulano, convide ciclana. Bem interessante assim essa possibilidade que a gente tem de levar até o nosso telespectador esses enfrentamentos, essas discussões sobre o que está acontecendo no direito hoje. Exato. É fundamental, eu acho, esse tipo de atividade extensionista, porque é justamente o que se almeja, né? Que a academia, que a universidade tem essa ponte com a sociedade como um todo. E eu vejo essa ressonância também. Muitas vezes participo de alguns programas aqui e algumas pessoas me abordam na rua, eu vi o programa, né? E conversam sobre o tema. E os alunos também gostam, né, professor? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sabe que eu tenho colocado nas minhas aulas alguns programas assim, que são mais técnicos, né? A pessoa vem aqui falar sobre recursos, por exemplo, né? Uma disciplina que eu tenho aqui há muitos anos já. Eu vou lá e projeto para eles assistirem. E é interessante para ter uma visão um pouco mais global do que está se discutindo. Bem ou mal, é um material didático também. É um recurso. É um recurso didático. Aliás, mudou muito a atividade docente, não é, professor? Aproveitando o ensejo. Eu acho que sim. Acho que nos últimos 20 anos nós tivemos alguns saltos, né? Em termos de qualidade e, sobretudo, de ferramental para as disciplinas, para ministrar as aulas, né? Sem dúvida mudou. Com a internet hoje, agora com um problema que temos que enfrentar, que é a tal inteligência artificial, né? Temos que ver como é que isso vai ser utilizado. De qualquer modo, a atividade docente mudou bastante. Mudou o aluno também, né? Mudou. Não faz muito tempo que nos formamos, mas na nossa época de faculdade era o juiz, o giz, né? E uma biblioteca reduzida, para você comprar um livro, era, né? Não tinha essa compra e venda pela internet como tem hoje. Para buscar uma decisão jurisprudencial, professor. Nossa. Tinha que esperar sair a revista no final do mês. Exatamente. Para procurar. Não isso, eram poucos escritórios que assinavam os repositórios de jurisprudência. Exatamente. Era uma coisa caríssima isso. isso. Exatamente. E eram poucas revistas que eram consideradas repositórios. Esse é o lado bom da tecnologia, né? O lado bom, hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar numa outra perspectiva. Mas, professor, temos um livro e um filho aqui. Né? É um filho, porque seu filho nos acompanha para o resto da vida. Crônicas dos Tempos da Peste. Vou começar te perguntando, o que é a peste aqui, professor? Pois então, acho que essa é uma resposta que está no livro, em certa Vou colocar medida. aqui melhorzinho para o pessoal. O termo, né, peste, eu pego emprestado de Albert Camus, que é um dos grandes, né, escritores universais, Sim. que na década de 40, em 47, escreveu A Peste. E A Peste é um romance que se passa numa cidade, né, Oran, e essa cidade ela é acometida pelo bacilo, né, do que ele vai chamar, o bacilo da peste, que é da peste bubônica, que teria dizimado a Europa. E o romance se passa, então, numa cidade em quarentena, nas pessoas com ameaça de morte, numa tensão permanente. Então, o romance todo gira em torno da peste, enquanto bacilo, né, de saúde pública. Só que é uma grande metáfora. Na verdade, o que o Camus fala é da invasão nazista na França. Então, a peste é uma metáfora do ódio, uma metáfora do crescimento do fascismo, é uma metáfora sobre determinados períodos da história em que as pessoas são cometidas por radicalismos, perdem a possibilidade de conversar, enfim, né, o que destrói e o que mata. Então, Camus, quando fala isso, me parece bastante ilustrativo, e nós, entre 2020, sobretudo final de 2021, de forma mais intensa, penso que convivemos com esses dois tipos de peste. Então, nesse livro, eu tenho diversas crônicas que, em certa medida, vão abordar a temática do que vivíamos, né?
a Covid-19, Sim. o crescimento do ódio no Brasil, né? Uma campanha contra direitos humanos, contra direitos. Então, os textos e as crônicas desse livro estão recheadas de discussões jurídicas, humanas, humanísticas e locais também, né? Essa aproximação do direito com a literatura é uma aproximação interessante para a gente conseguir compreender de uma forma mais completa, vamos denominar assim, ou talvez global, o fenômeno jurídico. Como é que tu vê isso? Eu acho fundamental. Primeiro, o professor Lenny Streck, né, durante muitos anos esteve, acredito que ele está à frente de um programa chamado Direito e Literatura. Direito e Literatura, Isso. né, que é fenomenal, né, e que hoje se tem acesso pelas redes, né, pela internet. E ele aproxima justamente essas áreas dos saberes humanos. Na verdade, nós lidamos com humanidade, nós lidamos com o ser humano, com os conflitos humanos, né? E acho que a literatura, ela é um grande reflexo disso, né? A literatura, a arte, ela é extremamente humana e talvez por isso ela alimente muito as discussões jurídicas. Sem falar em autores, né, mais técnicos, como François Host e outros que trabalham, de fato, na perspectiva do direito como se fosse uma continuidade histórica de um conto, de um relato, de um romance, né? Num livro que ele chama Contar a Lei, né? Que ele fala sobre a aproximação do direito à literatura. Então, eu acho que é fundamental. E desde sempre, me parece, eu lembro de, desde novo, estudar grandes nomes da literatura brasileira, né? Da literatura mais clássica do Brasil, todos formados em direito. Certo que poucas faculdades existiam na época, medicina e direito, mas os das letras, todos eles eram voltados para o direito. Talvez porque estude, na sua essência, o fenômeno humano. Por vezes o direito precisa dessa estrutura metafórica para ser compreendido, né? O direito não é essa dureza que as pessoas acham que é. Às vezes o próprio aluno, a gente vê isso, porque ele está muito sedento pelo código, pela regra, né? E isso acaba gerando tantos interpretaços por aí. A metáfora, às vezes, ela é importante para se compreender o fenômeno jurídico numa outra perspectiva de linguagem. Exato, mais humanizada. Eu concordo com o senhor. Concordo, e muitas vezes eu falo em aula para os alunos, né? Sim. Quando a gente pergunta o que é direito nos primeiros semestres. Exatamente. Geralmente eles vão remeter à lei. Não, o direito é muito mais que isso. Né? O direito lida com o fenômeno humano, né? Com as discussões humanas, com os dilemas humanos. E é justamente por isso que acho que a literatura realmente é um grande escoro, né, para quem é do direito. Assim. Agora, tu vê uma deficiência jurídica na implementação dos direitos humanos, dando uma fugida, mas não dando ao mesmo tempo. Né? Porque não é o tipo da coisa que obviamente, que nas faculdades de direito se fala muito sobre isso, mas elas estão tão bitoladas naquela estrutura do direito civil, do penal, do administrativo, do direito do trabalho, que às vezes parece que falta um pouco de espaço ali para se conversar sobre isso. Acho que a própria academia é culpada por isso em certa medida. Durante muito tempo, como tu mesmo falaste, né, se teve um olhar muito mais técnico sobre isso. Exato. E se perdeu a essência desses próprios direitos. Porque se a gente analisar o processo é existente para garantir alguns direitos fundamentais. Que a gente discutia lá na Revolução Francesa. Sim. O juiz natural, o devido processo legal, Exato. o duplo grau de jurisdição, que é um direito individual e, portanto, um direito humano fundamental. Toda a estrutura, todo o regramento processual, ele gira em torno desse direito de garantia fundamental. Só que a gente, às vezes, não discute isso em sala de aula. Exato. Né? E me parece, e eu brinco até com os alunos, lá no 10º semestre, assim, eu vou fazer uma visita por todo o curso que vocês tiveram ao longo desse tempo, quando eu trabalho com direitos humanos. E eu vou mostrando para eles como o direito civil, como o processo civil, o direito penal, o processo penal, o direito do trabalho, o direito ambiental, está tudo relacionado com o direito humano. De fato, o direito humano está na essência de toda a organização judiciária. Por vezes a gente sente uma espécie de um atropelo epistemológico aí, né, por parte da comunidade jurídica. Esse atropelo ele vai se perpetuando, parece que ele vai até o exercício da profissão depois. Isso. Porque as pessoas, às vezes, elas acreditam que o direito nasceu semana passada, né? E que não tem historicidade nenhuma, e que não tem relação com o Estado, com as modalidades do Estado. Então é incrível isso. É incrível. Isso que tu falaste agora me lembra o Luiz Roberto Vará. Né? Sobretudo na academia, no senso comum teórico dos juristas. Né? Esse senso comum teórico, ele acaba sendo perpetuado e as pessoas acabam sempre em lugares comuns, sem saber da construção dos direitos e do que eles são feitos, para que eles servem efetivamente. Né?
Essa é a discussão. De certo modo, isso permeia algumas crônicas desse livro. Mas tu sabe que em alguma medida eu vejo uma reviravolta hoje a respeito disso. Sem dúvida. O fato de a gente estar aqui falando a respeito é um exemplo, né? Claro, humildemente aqui no nosso programa, um programa dentro de um estúdio, né, maravilhoso, mas de uma universidade particular. Então vejam que nós estamos aqui falando sobre isso, já é alguma coisa, como as pessoas estão falando nas outras universidades, e assim vai. Claro que isso deve muito aos programas de pós-graduação que vão retroalimentando toda essa percepção mais crítica do fenômeno, né, Márcio? Exatamente. E eu tenho certeza, tu trabalhas nas tuas aulas isso, eu trabalho nas minhas, essa perspectiva. E claro que isso é fruto da nossa trajetória em pós-graduação, das nossas pesquisas em direito, e portanto, e nós já falamos disso num programa anterior, né, sobre a pesquisa no direito, né? É fundamental, né, justamente para abrir horizontes. E de fato, isso está mudando, mas é uma luta permanente e constante no direito, né? Como é que nasceu Crônicas dos Tempos da Peste? Foi uma ideia? Isso foi... Como surge? Durante os anos ali de 2020... Vou mostrar para o nosso telespectador aqui, até, pedir um close para o nosso Vinícius. Até 2021, nós estávamos naquele período tenebroso, né? Da peste, né? Com a Covid, estávamos com aulas à distância, uma situação estranha, eu diria, para a nossa geração como um todo, né? Sim. E eu tive o convite do Diário de Santa Maria para participar de uma coluna semanal, uma coluna, né, de textos e de crônicas que se chama Plural, né? E então, semanalmente, às quartas-feiras, eu escrevia um texto para ser publicado no Diário de Santa Maria. E relendo depois esses textos, né, foi durante um ano e pouco que eu participei mais ativamente, relendo esses textos eu vi que tinha um fio condutor comum aí, que era justamente as críticas políticas, as críticas do que nós estávamos passando por cada período daquele momento histórico da Covid, de forma mais ostensiva, né? E pelo que estava ocorrendo em Santa Maria e no mundo, né? As angústias, os medos que nós estávamos tendo, vendo mortes, né? A tristeza que foi tudo isso. E então esses textos eu vi que se costuravam e tinham certa harmonia. E no início desse ano eu pensei que eles poderiam compor um livro, até para que não ficassem esquecidos numa edição de jornal, porque em certa medida eles são um relato, ainda que singelo, ainda que pequeno, né? Um relato, um pedacinho do relato da história que nós vivemos, uma história que vai ficar, né? Esse ano, entre 2020 e final de 2021, foi, de fato, muito pesado para todos nós. Então, surgiu daí a ideia de compor o livro e se realizou, né? Está aí para ser lançado agora, nos próximos dias. Temos ainda uns 2, 3 minutinhos e eu vou te provocar aqui para te comentar nesse tempo que temos. Eu selecionei aqui duas crônicas que eu quero te ouvir a respeito, tá? O liberalismo brasileiro e o Duralex sed lex. Tem como interligar as duas coisas? Em certa medida tem sim. O liberalismo brasileiro é um liberalismo, como eu digo na crônica, que não surge da raiz do liberalismo europeu, que é de uma revolução liberal burguesa, né, contra os privilégios de uma aristocracia. Aqui no Brasil, o nosso liberalismo ele surge de dentro das estruturas de Estado, a partir das próprias oligarquias, para manter os privilégios oligárquicos. Né? Então, nós temos aí, eu faço uma crítica nessa crônica, justamente esse liberalismo brasileiro, inspirado muito e provocado pelo Giorgio Forgiarini, nosso colega, professor, num outro texto. E Duralex sed lex, eu falo justamente sobre a questão da interpretação jurídica e da extensão dessa interpretação, no quanto, de fato, por vezes ela pode ser justa, né? E pode ser adequada, mas muitas vezes pode ser injusta e inadequada para muitas situações, né? O que tem a ver com o liberal, com o social e com o democrático de direito, foi por isso que exatamente me chamou a atenção. E como nossa estrutura político-jurídica se dá no Brasil. Então, se a gente casar essas duas crônicas, assim como muitas outras, elas têm algumas costuras. Assim. Professor, agradeço a presença, quero te parabenizar pelos anos todos aqui de UFN, né? Já são alguns. Te parabenizar aí por essa trajetória aqui no curso de Direito e portas de estúdio sempre abertas ao colega. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui conversando, é uma satisfação estar com os colegas na UFN, eu acho que é um local assim excepcional de trabalho para crescimento humano, sobretudo. Né?
Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.